Olá! O Partido Comunista Brasileiro vem, por meio deste pronunciamento, dialogar com você, trabalhador santista, a partir de alguns fatos de extrema importância relacionados à nossa história e à atual conjuntura. Neste mês de abril, 57 anos após o golpe, torna-se mais do que necessário reafirmarmos nosso compromisso histórico com a classe trabalhadora, pois desde a nossa fundação, em 1922, procuramos estar presentes em todas as categorias de trabalhadores e nas lutas de toda a classe. Na década de 30, participamos da fundação dos primeiros sindicatos da Baixada Santista e da primeira entidade estudantil brasileira, o Centro dos Estudantes de Santos, e aprofundamos nossas raízes junto aos interesses da classe. Na década de 40, a partir do trabalho de base junto a diversas categorias, elegemos 14 vereadores, que infelizmente tiveram seus mandatos cassados pelo governo Dutra antes mesmo da posse. A partir do final da década de 40 e início dos anos 60, a Organização dos Trabalhadores, impulsionada fortemente pelo partido, garantiu, entre outras tantas conquistas, um acréscimo de 1.317% nos salários dos trabalhadores portuários, além de melhores condições de vida e de trabalho para todos os santistas. Neste período, o partido também se fez presente na histórica campanha O Petróleo é Nosso, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do país a partir da Petrobras. Todos estes anos de luta e compromisso com a classe levaram os sindicatos dirigidos pelo partido, em articulação com sindicatos dirigidos por outras forças, entre 1960 e 1964, a criarem o histórico Fórum Sindical de Debates, responsável pela maior organização de trabalhadores em números relativos da história do Brasil, e por históricas lutas e conquistas. Para vocês terem uma ideia do que significava essa articulação, em 1963, as enfermeiras da Santa Casa, que lutavam por reajuste salarial, encontraram solidariedade dos portuários, comerciários e dos trabalhadores dos transportes, que paralisaram suas atividades até que as enfermeiras conquistassem o que reivindicavam. Para a burguesia, tal nível de consciência e organização em Santos e em outras regiões do Brasil foram e infelizmente ainda são intoleráveis. E foi exatamente contra tal nível de organização da classe que empresários e militares planejaram e deflagraram um golpe, em 1º de abril de 1964. Já na primeira semana, mais precisamente no dia 5 de abril, a Câmara de Vereadores de Santos cassou o mandato do vereador Luiz Rodrigues Corvo, então secretário político do PCB, com a desculpa canalha de que tal ato tinha por objetivo a salvação nacional. Em abril de 1965, foi declarada a inconstitucionalidade da cassação do mandato e determinada a sua devolução ao vereador. Porém, para impedir o retorno de Corvo à Câmara, ele e todos os demais membros do Comitê Municipal de Santos foram presos e torturados no Forte Itaipu. Em 1966, enquanto se processava o recurso contra a decisão da Justiça Local, adveio o Ato Institucional número 2, com base no qual os atos da Câmara Municipal ganharam validade, e Corvo, depois de preso e torturado, teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Durante o golpe, não foram apenas os comunistas e socialistas os perseguidos. A ditadura empresarial militar perseguiu também o prefeito eleito José Gomes, do PTB, um liberal, que foi deposto e preso no navio-prisão Raul Soares, junto com dezenas de sindicalistas do PCB e de outras organizações, e entre eles, muitos que não tinham sequer filiação partidária e que pouco sabiam sobre a história ou sobre a luta de classes. Tinham apenas como ideário serem fiéis aos seus irmãos de classe. O navio Raul Soares, que atracou em Santos em 24 de abril de 64, foi um dos locais utilizados para a repressão e tortura até outubro daquele ano. Contudo, sobretudo após o AI-5, vários outros lugares foram utilizados para a tortura, inclusive os galpões do porto. Durante o golpe,
também era comum a manicomialização política, ou seja, atribuíam diagnóstico de loucura aos que se opunham ao golpe, para que estes fossem internados em hospitais psiquiátricos, como Anchieta, conhecido como a Casa dos Horrores. Nossa história demonstra, portanto, que os comunistas, ao defender incondicionalmente os interesses da classe trabalhadora, sofreram as mais duras formas de repressão. Repressão esta que serviu para a manutenção de um regime entreguista, financiado e subordinado aos interesses das potências imperialistas, principalmente dos Estados Unidos. Infelizmente, hoje em dia, mesmo sabendo de tudo isso, ainda existem os saudosistas de um período em que nossa dependência econômica foi aprofundada, nossa soberania nacional rifada e nossas riquezas naturais entregues à exploração do capital estrangeiro. Estes mesmos, que tanto naquela época quanto hoje se dizem patriotas e cristãos, continuam celebrando a sangrenta ditadura empresarial militar de 64, esquecendo e ignorando a violência daquele período, em que a classe trabalhadora e seus principais dirigentes sofreram estupros, torturas, assassinatos, desaparecimentos, exílios, demissões e diversos outros tipos de perseguição. Foram, segundo o relatório da Comissão da Verdade, 434 pessoas, entre mortos e desaparecidos, vitimados pela máquina de moer da repressão militar em nome dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e dos privilégios econômicos de pouquíssimas famílias. Hoje em dia, depois de 57 anos de muita luta contra a ditadura e da chamada reabertura democrática, infelizmente continuamos a lutar contra um presidente e seus lacaios, que insistem em comemorar o golpe e se dizem patriotas, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos e louvando a Deus enquanto defendem torturadores, ridicularizam a pandemia e suas vítimas, negam a compra e a importância das vacinas e estimulam aglomerações. Da mesma forma que os lacaios que presidiram o Brasil durante os 21 anos de ditadura, o atual presidente continua sendo a expressão política dos interesses da burguesia, que, em nome do lucro, mais uma vez promove a morte da classe trabalhadora, agora por meio da doença. Se, por um lado, os bancos são socorridos dos riscos da pandemia com trilhões, para o povo sobraram as contaminações e mortes nas filas dos hospitais, as migalhas do auxílio emergencial, os ônibus, trens e metrôs lotados, e um programa de vacinação sem vacinas. Em nossa cidade, 57 anos depois do golpe, continuamos sendo governados por lacaios a serviço da burguesia. Na semana em que o país, o estado e o município atingiram os piores índices de contaminações e mortes, com mais de 1.200 óbitos, com ocupação maior de 90% nos leitos de UTI e uma taxa de isolamento inferior a 50%, o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB, a serviço dos patrões, afrouxou ainda mais as medidas de isolamento social e recolocou milhares de trabalhadores à mercê do vírus. Nós, do Partido Comunista Brasileiro de Santos, realizamos este breve balanço de nossa história e da conjuntura e reafirmamos nosso compromisso histórico junto aos trabalhadores e trabalhadoras, para que juntos possamos combater a fome, a exploração do trabalho, todos os tipos de opressão, a miséria e a pandemia. Nos solidarizamos com as famílias dos mais de 1.200 santistas mortos pela Covid e pelas políticas desastrosas promovidas pelos governos das três esferas. Negacionistas, gananciosos e lacaios de banqueiros e empresários a quem repudiamos. Chamamos o povo a manifestar-se conosco em defesa de medidas de isolamento social, ampliação dos programas de auxílio emergencial e a lutar por um programa eficiente de vacinação para todos. Fora Bolsonaro, Dória e Rogério Santos. Como nos últimos 99 anos de história, seguiremos juntos na luta para reorganizar a classe trabalhadora, construir o poder popular e o socialismo. É força e ação. Aqui é o Partidão.